Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga célula. Amém. Diz assim: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Feche os seus olhos, meu querido. Espírito Santo, o Senhor já sabe que o Senhor é bem-vindo aqui. Deus, o Senhor está nesse lugar. A tua presença é real aqui, Senhor. E nós queremos agora que o Senhor traga a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. A mensagem que os teus filhos precisam ouvir, que eu preciso, Senhor. Senhor Deus, que essa cidade precisa. Fala com a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui é bom na corrida? Levanta a mão aí. Quem é bom? Ninguém é bom na corrida? Já correu aí na época da escola, né? 100 metros rasos. Não. Nenhum atleta aí, né? Corredor de maratona. 25 quilômetros. 10 quilômetros. Não também? Revezamento 4x4. Também não. Meus irmãos, opa, é o pé do Felipe. Tudo certo, né, Felipe? Correr atrás do vento. Não, quem aqui já correu atrás do vento? De avião. Alguém já correu atrás de avião? Pode internar, né? Quando a pessoa começa a correr atrás do vento e atrás de avião, pode chamar aí o SAMU. Se for muito brabo, chama a polícia, o SAMU junto e manda internar, porque a gente vai falar, essa pessoa está doida. E a Bíblia fala de pessoas que correm atrás do vento. São pessoas que têm inveja. Inveja do trabalho do outro, né? Ontem a gente estava lá em Cascavel, foi comer um lanche com alguns irmãos e aquela Avenida Brasil tem vários carrinhos de lanche, né? A pessoa disse ali que tem 90 carrinhos de lanche, mais ou menos, naquela avenida ali. Né? E o irmãozinho disse assim, vamos brincar com o cara do lanche, vamos falar que nós vamos abrir mais um aqui. Né? Do lado dele, um lugar bem clarinho, assim, aí você não vai aguentar. O cara falou, né? Você não vai aguentar. Porque às vezes tem muitas pessoas, isso para brincar, na verdade, mas para dizer que tem muitas pessoas que às vezes estão correndo atrás do vento através da inveja. Você viu o que o texto diz? Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ah, está dando certo na vida do outro, eu vou fazer também. O propósito da minha vida é copiar. Né? Qual que é o propósito da sua vida? É copiar. Nada se cria, tudo se copia. Já viu esse ditado? Né? Eu quero copiar, né, o que os outros estão fazendo. Não que você não deva pegar bons exemplos e trazer para a sua vida, né, seguir um ramo, não dá para inventar tudo também. Mas quando isso é o que está movendo o seu coração, está errado. Né? Ah, agora eu vou ser pedreiro. Daí você começa a trabalhar e vê que o negócio é pesado também. Daí você vê um eletricista e fala assim, não, aquele eletricista está ganhando dinheiro, eu vou ser eletricista agora. Né? E você começa a mover seu coração pela inveja. Qual é o propósito da sua vida? Isso tudo para dizer para você assim, o que é que tem dirigido a sua vida? O que é que tem conduzido a sua vida? Quem que está no volante, na boleia da sua vida? Quem está direcionando? Ou melhor, né? O que está direcionando a sua vida? Tem muitas pessoas, meus queridos, que são dirigidas pelos problemas. E ela vive na emergência. Elas vivem sempre dirigindo a vida delas, permitindo que a vida delas seja conduzida pela emergência, pelos problemas. Qual que é o problema que eu tenho para resolver agora? Outras pessoas são dirigidas pela pressão. Tem que ficar empurrando ela, né? Viu aquela pessoa que tem que ficar empurrando para ela andar? Vamos, você vai conseguir. E vai dar certo. Acorda, vamos para a escola. Acorda. E você vai lá, derruba da cama, parece que
Não sei o que aconteceu. Tem que ficar pressionando, ameaçando, e a pessoa só vai sendo dirigida através da ameaça. Eu vou pegar você. Você vai perder o trabalho. Você vai ter que perder dinheiro. E aí começa a ameaçar para ver se melhora. Pessoas que são dirigidas por prazo, pessoas que são dirigidas pelas lembranças dolorosas, né? Às vezes como a dor de uma perda, e permite que essa dor ela venha dominar tanto a nossa vida que ela passe a dirigir nossa vida. Isso não pode acontecer. São dirigidas por medo. Pessoas que são dirigidas pelo medo, pelo pavor, não conseguem arriscar em nada. E hoje, dentro dessa mensagem sobre o propósito da nossa vida, eu vou falar sobre o que dirige a nossa vida e o que deve dirigir a nossa vida. E eu quero citar aqui 5 circunstâncias que tendem a conduzir a nossa vida. Talvez algumas dessas aqui é as circunstâncias que têm conduzido a sua vida. E não é o que Deus deseja para você. A primeira circunstância é a culpa. Fala comigo, culpa. Você já se sentiu culpado por algo? Já se sentiu? Claro, né? Com certeza você já se sentiu culpado por alguma coisa. Mas isso não quer dizer que nós devemos permanecer na culpa, vivendo com aquela culpa sobre o nosso coração. A culpa é permitir que o seu passado controle o seu futuro. Prestou atenção nisso? Quem vive conduzido pela culpa são pessoas que permitem que o passado dela mandem no futuro dela. Governe o futuro dela. Não é assim que diz quando uma pessoa se converte? Fala assim, aprontou tanto e agora está aí dando de santinho. É ou não é? Já falaram isso de você? Se não falaram, se você começar a vir na igreja, vão falar. Fica tranquilo. Né? Meus irmãos, porque todos nós falhamos e, verdade, a gente se arrepende, a gente chora por muitos erros que nós cometemos, mas não quer dizer que esses erros devem dominar a nossa vida ou a nossa história. Não quer dizer que nós devemos carregar esse fardo para o resto da vida. Jesus veio trazer libertação para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa o que foi você lá para trás. Não importa os erros que você cometeu, talvez podem ter sido graves, muito graves, né, e doloridos, que você se arrepende, sente a dor por isso aí. Isso é arrependimento. Arrependimento também é você restituir o que for preciso, a dívida que você tem com uma pessoa, a dívida de honra que você tem, ajudar no que for preciso. Mas carregar a culpa no coração, jamais. Fala comigo assim, Deus não deseja que a culpa governe a minha vida. Nós somos sim resultados do passado. Você é resultado do que você veio plantando até agora. Mas você não precisa ser prisioneiro do passado. Entendeu a diferença? Você é resultado do seu passado. Mas você não precisa ser um prisioneiro ou uma prisioneira do seu passado. Deus, preste atenção nisso. Deus, ele é especialista em recomeços. Uma coisa que Deus é PhD é em recomeços. Começar de novo, com uma nova perspectiva. Você quer exemplos disso na palavra? Moisés. O que Deus fez esse homem? Moisés era para ter sido morto quando criança, foi salvo, tanto que o nome dele tem a ver com isso, que foi tirado das águas. E Moisés, ele cometeu um crime bárbaro, ele cometeu assassinato. Moisés era um assassino, por uma confusãozinha, ele matou uma pessoa irado. Fugiu para o deserto, e no deserto ele teve um encontro com Deus. Você já teve encontro com Deus? Quando você tem um encontro com Deus, mesmo que você, sendo quem você é, e Deus não tem como você se esconder, né? A gente leu hoje aqui de manhã, no Tadel, Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada que tem dois lados de corte, né? Que penetra o coração e a alma da pessoa,
revela quem nós somos. E também mostra para nós, revela diante de nós, quais são as motivações do nosso coração. O discernimento de quais são as motivações, aquilo que está por dentro de nós, talvez ninguém conhece. Meus queridos, mas Deus é o Deus de toda transformação. Você se encontra com Ele, Ele fala assim: agora você nasceu uma nova pessoa. Vamos começar a reconstruir a sua vida. Agora na perspectiva minha, na perspectiva daquele que te criou. É isso que você tem que permitir para a tua história. Tirar a culpa da sua vida. A Bíblia diz em Salmos 32, se você não quiser abrir, eu vou ler para você brevemente aqui. O Salmo 32, versículo 1 diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Deus é perdoador. Fala para o teu irmão, Deus é perdoador. Ele te perdoa, meu querido. Se você se arrependeu, você não precisa carregar essa culpa. Moisés foi perdoado. E Moisés se tornou um grande homem de Deus. Conduziu milhares de pessoas. Foi um exemplo. E aí Deus fala, chegou a transformar tanto a vida dele, que ele era um homem tão irado, que ele passou a ser conhecido como o homem mais manso da terra. Olha só, Deus pegou aquele brutamonte mais irado que existia e transformou no quê? No homem mais manso. E em Números 12 chega a dizer que não havia homem tão manso quanto Moisés. Mas por quê? Porque Moisés teve um encontro com Deus. Porque Moisés era um homem que buscava a face, a presença de Deus. Orava, amava o Senhor. Você quer ver uma outra pessoa que Deus transformou a vida dele? Gideão. Quem conhece a história de Gideão? Está em Juízes 6, depois você pode ler. Gideão era um covarde, um banana. Já viu um banana na vida? Né? Era um banana escrito. Você podia pegar um autógrafo dele como o maior banana que existia na época. Só que Deus transformou ele no homem mais corajoso que existia. Porque Deus deu apenas algumas pessoas para ele como um exército, e ele derrotou milhares de pessoas na força do Senhor. E Deus chega para ele assim, ainda quando ele era um banana, e diz para ele assim: homem valente. É assim que Deus te vê. Como uma mulher valente, um homem valente, uma pessoa corajosa. Ele sabe que a força não está em você. A força vem dele, quando você passa a depender dele. Então, meus irmãos, não permita que a culpa conduza a tua vida. Outra circunstância que tende a dirigir a nossa vida, está prestando atenção? É o rancor e a raiva. Quem já assistiu, quem já passou pela raiva aí, né? Foi mordido por um cachorro com raiva. Lembra esse negócio? Eu não sei se tem isso ainda, né? Se já não se extinguiu. Mas cachorro fica com raiva, chega a babar. Né? Eu me lembro quando perto de casa tinha um cachorro lá que ficou doente, tinha raiva. E ficava preso num canil, atrás de uma casa assim, e uivando a noite inteira. E a gente morria de medo, piazote, né? De chegar perto de um cachorro assim. E o fim dele foi sacrificar, né? Não teve jeito para curar o cachorro, de raiva. E tem pessoas que parece que sofrem disso aí, não tem? Tem pessoas que dá até medo de chegar, parece que elas vão morder a gente, não tem? Já teve medo de chegar perto de alguém pensando que ela vai te morder? Quando você chama a atenção dela, assim, ó, chama a atenção no sentido, opa, tudo bem? Ela olha para você com aquele olhar mortal. Já acordou do lado de uma pessoa assim? Você fala assim, né? Ó, desculpa de falar bom dia para você. Desculpa de estar aqui incomodando o seu habitat natural. Pessoas que são cronicamente raivosas. E chega a dizer, né, que ela sofre dos nervos. Antigamente, quando a pessoa queria dizer que ela era raivosa, ela dizia assim, eu sofro dos nervos. Não me tira do sério. E daí você não pode nem conversar, nem perguntar que horas são. Fala que horas são. E a pessoa já fica braba com você. Paciência zero. Nem aquela que o pessoal diz que nem estupim tem. Né? Já estoura logo em seguida.
Mas no fundo, meu querido, são pessoas que se apegaram à mágoa. Elas se apegaram e utilizaram a mágoa que sofreu como um animalzinho de estimação. Criou educou essa mágoa, teve do ladinho dela. E a mágoa foi gerando uma raiz de amargura. E é por isso que essa pessoa se tornou tão venenosa como ela é, devido à raiva. Pessoas que explodem, né? E onde elas explodem parece uma bomba de Hiroshima. Contamina com aquele veneno mortal, né? Muita gente. E às vezes você começa até a ficar meio nervoso perto de uma pessoa assim, você não fica? Já começa a ficar até meio raivoso também. Parece que aquilo lá pega. Parece que tem que criar uma vacina para isso aí, né? Porque parece que transmite, é um vírus. Do mesmo jeito que bocejar. Já bocejou perto de uma pessoa? E a outra já começa também. Você começa a dar risada, de repente alguém está rindo também. Você começa a ficar muito nervoso e reclamão, alguém começa a ficar nervoso e reclamão com você. Pessoas que sofrem e permitem que a raiva, o rancor comecem a conduzir a vida delas. E não pense você que essas pessoas não sofrem, não. Essas pessoas sofrem muito, porque elas não conseguem controlar-se novamente. Elas perderam o controle da vida dela para a raiva, para o rancor. O rancor sempre machuca mais a essas pessoas do que quem às vezes o machucou de verdade. Aquele que machucou essa pessoa, às vezes nem lembra mais. Mas essa pessoa nunca mais esqueceu a mágoa que ela sofreu. Os que o magoaram no passado não podem continuar magoando você, a menos que você se agarre à dor através do rancor. Essa pessoa já passou na sua vida, sumiu. Às vezes você nem sabe onde ela está mais. Mas você ainda sente aquela raiva. Você vai continuar sentindo se você continuar agarradinho com a raiva, com a mágoa. E a raiva nunca mais vai sair de você. Você precisa, meu irmão, se posicionar. O livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, se você quiser anotar aí, eu vou ler para você. Diz assim: ficar desgostosos e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então você ficar assim, desgostoso, magoado, rancoroso, raivoso, isso aí vai te levar à morte. E é isso que você percebeu, que o raivoso, ele sempre diz isso? Um dia você me mata de nervoso. É a síndrome da morte, é verdade. Então sempre dizendo, um dia você me mata de tanto nervoso, uma hora eu vou cair duro no chão. Daí a pessoa morre, cai duro no chão, você não sabe por quê. A pessoa fala, mas não sei o que aconteceu, estava bom. Caiu duro no chão. A pessoa diz assim, um dia você me dá um ataque cardíaco, vai me dar um AVC. Olha o que a pessoa está dizendo. Quanta besteira. Às vezes, para chamar a atenção da outra pessoa que ela está esperando receber amor, ela começa a ameaçar da morte. E começa a falar tudo aquilo que ela não deseja para a vida dela, porque daí quando ela pegar e ter um AVC, ela vai chamar um homem ou uma mulher de Deus para ir lá orar com ela, para ela ser curada daí. Mas ela deseja, ela começa a usar essas palavras malignas, esse veneno mortífero sobre a vida das pessoas. Meus irmãos, se você diz isso, para com isso. Para com isso. Porque as suas palavras, ela têm poder. Se você não consegue controlar a sua boca, corta a tua língua, arranca fora. Opa, pastor, né? Sabe o que a Bíblia diz? Que é melhor você entrar manco no céu do que com as duas pernas, com os dois braços, ou com todo o seu corpo para o inferno. Não precisa, meu irmão, né? Estou brincando, só ilustrando, para dizer que você tem que se cuidar. Você não precisa aí amputar um membro do teu corpo, não. Não me faça isso, né? É só uma ilustração. Mas para dizer assim, cuide com as suas palavras. Para de dizer que você vai morrer. A gente já sabe que você vai morrer. A Bíblia também diz que você vai morrer. E aquele que já se entregou para Jesus, a Bíblia diz que Deus tem alegria na sua morte. Deus tem alegria na morte do justo. Mas para de ficar profetizando isso na sua vida. O rancor está tão grande, você fica dizendo que você vai dar um treco em você, um
Uma hora me dá um treco. O que é treco? Eu não sei. Pergunta na medicina o que é. Outras coisas, outras circunstâncias que conduz, dirige a vida das pessoas, o medo. Pessoas que têm medo extremo, chama síndrome do pânico, né? Que não conseguem sair de casa com medo que vai acontecer alguma coisa. Não tem nada concreto, mas ela tem medo. Pessoas que sofrem pelo medo, resultado, muitas vezes, de situações traumatizantes, traumáticas que a pessoa passou. E algumas situações que às vezes não tem nenhuma explicação. Mas o medo passa a dominar a pessoa, passa a dirigir ela, a conduzir ela. Não quer dizer que você sofreu um grande susto, não quer dizer que você sofreu um susto num carro, ou andando pela rua, né? Ouvindo a igreja, ou estando num lugar que tinha muita gente, que você precisa permitir que esse medo agora domine você. Que esse medo agora governe a sua vida e você comece a andar. Não, o medo está dizendo que eu tenho que ir para cá, o medo está dizendo que eu tenho que ir para cá, agora eu não posso fazer mais nada porque eu tenho medo. Meus irmãos, você não precisa ter medo, você tem que ter temor. O temor é diferente, o temor é um respeito. De saber que você é frágil, sim. Você precisa ter cuidado. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar choque. Você é cuidado. Agora, medo de chegar até perto da tomada é demais. Pavor. Muitas pessoas são controladas pelo medo. Pessoas com medo, elas perdem grandes oportunidades na vida. Eu tinha muito medo de passar vergonha quando eu era jovem, quando eu era adolescente. Eu tinha medo de passar vergonha, de alguém tirar sarro de mim, de alguém falar alguma bobeira para mim e me envergonhar na frente das outras pessoas. Eu me lembro que começou a surgir esse negócio de curso de computação, né? E eu pensava assim, eu não vou fazer esses negócios não. Eu não sei nada. Olha só. Eu pensava assim, se eu for lá, eu não sei nada, eu vou passar vergonha. Eu não sei. Mas eu estava vindo para aprender. Olha a cabeça. Mas e o medo de passar vergonha? Então eu não ia. Condições de fazer e não fazia. Eu tinha uma vontade de aprender a tocar violão. Mas eu pensava assim, eu vou fazer uma aula de violão? E o medo de passar vergonha? Vou chegar lá, pegar um violão na mão, não sei nem como começar. Mas isso governava a minha vida. Tanto que eu aprendi a tocar violão sozinho. Verdade. Aprendi a tocar violão sozinho. Pelo medo. Agora Deus curou. Graças a Deus. Mas às vezes você tem medo das pessoas tirarem sarro de você pela sua aparência. Né? Porque você às vezes tem alguma coisa mais avantajada. Não é verdade? Meus irmãos, que nem eu vi essa semana, né? Você é curado por Deus. Deus te fez assim, não tenha medo disso. Não tenha medo de dar risada junto. Se for um parente seu, você dá na orelha dele. Mas se não for, você se controla, fala assim, eu vou ganhar isso aqui para Jesus. Né? Deixa ele tirar um sarrinho, depois Deus conserta a vida dessa pessoa também. Não tenha medo. Sabia que tem pessoas que têm medo de vir na igreja? Medo, às vezes vai orar por mim, eu vou cair. Será que tem um espírito ruim em mim? Vai tirar? Medo de ir na célula, na casa das pessoas. Mas eu vou chegar lá, o que as pessoas vão pensar? Medo. O medo passa a governar a vida da pessoa. Medo de trabalhar, de estudar. Medo de servir a Deus. Às vezes morre de vontade de fazer tantas coisas boas para Deus, mas tem medo de não dar certo e passar vergonha. O medo não pode te governar. O medo é um cárcere, é uma prisão, que impedirá que você se torne o que Deus pretende que você seja. Entendeu isso? Deus tem um sonho para você. E o medo, ele te aprisiona e deixa você num limite que você passa a não avançar e chegar naquilo que Deus deseja que você chegue. Deus tem um propósito maravilhoso para todos nós, não é para um só. Mas algumas pessoas se limitam ao medo, porque o medo passa a governar a vida dela. E ela não tem coragem, então, de arriscar. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo.
O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. E esse amor aqui não é um amor romântico, que a Bíblia está dizendo. É o amor que vem de Deus. É o amor ágape, é o amor incondicional. É o amor que vem de Deus. Então, quando você está no amor de Deus, na sua vida, vivendo esse amor, Deus tira todo medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa permitir que o medo governe a sua vida. Sabe a quarta circunstância que governa a vida das pessoas? Tem muitas, né? Mas vamos falar só de 5. O materialismo. Tem muitas pessoas que elas se preocupam somente com o ter e não com o ser. Elas dedicam a vida dela inteira para o trabalho. E ganham muito dinheiro, mas ainda permanecem insatisfeitos. Ela ganha o primeiro 1 milhão dela, e ela se torna aquilo ali, o segundo 1 milhão, o terceiro, e aí a ambição dela é tornar o, né? Que nem aqui, há quantos milionários? Né? Glória a Deus, fala, glória a Deus, Jesus, para a tua honra e glória. Se Deus te tornar um milionário, usa isso aí para a glória de Deus. Agora, se governar a sua vida, né, você não vai usar para a glória de Deus, você vai falar, não, Deus me deu é para mim. Meus irmãos, isso para dizer o seguinte, essas pessoas que são dominadas pelo materialismo, elas permitem que o adquirir, o ter, comece a ser o objetivo da vida dela. Você precisa de uma casa? Sim. Você precisa de um transporte? Sim. Você precisa de recurso? Claro que sim. Mas isso aí não pode dominar você. Pega aquela nota de 100 que você tem na carteira aí. Pode tirar aí a nota de 100 que você tem guardadinha. Ou está lá debaixo do colchão, né? Hoje você não trouxe. Olha para ela e fala assim, você não vai mandar em mim. Pega o teu cartão de crédito. O teu limite no banco. Se existe ainda. Tira o extrato, olha para ele e fala, você não vai mandar em mim. Se é o teu carro, se é a tua casa, eu não sei o que pode governar a tua vida. Encara ele, encara ela. Agora o duro é Deus falar assim, né? Pega seu carro então, dá para aquele irmãozinho lá. Fala, ah, não, Deus. O Senhor me manda uma prova que é o Senhor que está falando. Aí o papagaio vem e canta para você, que é para você dar. Você fala, não, Senhor, não acredito nesses animaizinhos. Manda outra prova. Mas por quê? Falta de fé. Porque ainda governa a sua vida. Eu tive muitas vezes, eu já falei isso na igreja aqui, eu não estou falando isso aí para motivar você a fazer isso, eu estou falando o que Deus fez na minha vida. De pegar algumas coisas, de pegar algum dinheiro na mão e Deus falar para mim ali, falar, olha, isso aqui governa a tua vida? É a coisa que passa na minha cabeça. Não. Então dá para fulano de tal. E eu pegar aquilo ali e dar para a pessoa. Ir numa pessoa que não tem nada a ver comigo, que Deus direcionou, e abençoar. Ou numa igreja que eu estava visitando, ou aqui, ou em outro lugar que eu passei, eu pegar aquele dinheiro e falar assim, eu vou dar. É o que eu preciso, é até o que eu preciso. Eu preciso desse dinheiro. Ah, mas Deus falou, eu não vou deixar dominar a minha vida. E sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu fiz isso, eu fui muito abençoado por Deus. Eu ouvi um homem de Deus, muito respeitado, dizer o seguinte, que ele falou assim, olha, eu ganhei tanto carro na minha vida. Já ganhei tanto carro de pessoa chegar assim, está aqui o carro é para você. E uma pessoa, homem de Deus, tá? Não estou falando de pessoas aí que são pessoas aproveitadores. Mas ele falou assim, eu já dei tanto carro na minha vida. Eu já dei tanto carro na minha vida. Olha a diferença. Aquilo ali não governa. Deus deu. Outro deu aqui. Você pega e dá. Eu lembro quando eu era jovem, eu tocava contrabaixo, eu tinha um sonho, vontade de ter um negócio desse, uma caixa para tocar esse negócio, que não é qualquer caixa que toca. E consegui comprar meu contrabaixo. Aí faltava a caixa. Meus irmãos, um irmão chegou e me deu. Um abençoadinho chegou lá e me deu a caixa. Custava caro. Na época, custava aí uns R$500 mais ou menos. Eu não tinha, era piazote de tudo.
Não tinha esse dinheiro. Mas do mesmo jeito que eu ganhei, eu dei. Passou algum tempo, e assim, logo que passou algum tempo da minha vida, e eu nem sei mais onde está, eu abençoei uma pessoa, falei, esse aqui é teu. Deus tocou no meu coração, falei, é teu, tó. Fiquei sem, mas dei. Isso para dizer assim, não permita que o material governe a sua vida. Eu não estou falando que você tem que ser igual doido e sair dando. Se Deus falar para dar, dá. Mas você não pode permitir em nenhum momento que a riqueza, o amor ao dinheiro governe a sua vida. É uma felicidade temporária. O seu valor, né, da sua vida não é determinado pelo que você tem, pelas suas posses. A sua segurança não está no dinheiro que você tem, o que você pode ter, ou enfim. Mas sua segurança está no Senhor. Ele é a tua segurança. No teu relacionamento com Deus. Quinta circunstância que tende a governar a vida das pessoas e dirigir a vida das pessoas. A necessidade de aprovação. Pessoas que dirigem a vida delas e fazem a vida dela um motivo para provar para os outros que ela é alguma coisa. E ela então decide entrar numa profissão para provar para aquele outro que chamou ela de burro, que ela não ia conseguir. Para provar para o pai, para a mãe, para provar para quem for, para o vizinho, para aquele que chegou para ele e falou assim, você é incompetente. Eu vou provar que eu sou competente. E passa a deixar a vida dela ser governada por isso. Dirigida por isso. É a motivação do coração dela. E às vezes ela consegue alcançar muitas coisas. Mas por dentro ela ainda é insatisfeita. E o final dela ainda é triste. Pessoas que são governadas pela pressão social. Agora tem que usar amarelo. Não, agora passou naquela novela infernal lá, Babilônia, né? Graças a Deus eu não vi nenhuma propaganda dessa novela. Eu só sei que é infernal. Só pelo nome eu sei que é. Vi lá agora que é moda agora agir desse jeito. Agir daquele outro jeito. Aí começa. Agora é pentear o cabelo. Tinha uma novela, eu não me lembro o nome dessa novela, que tinha um cara que usava uma camiseta com um colarinho redondinho assim, uns 4 botões para baixo. Quem conhece de moda deve saber, da época. E aí me fizeram usar uma camiseta daquela. Minha mãe fez uma para mim. Ai, meu Deus do céu, que camiseta mais ruim de usar. Mas era moda, né? Meus irmãos, agora a moda é ser crente. Daí vem todo mundo para a igreja. Aí gosta de pular e quer dançar. Não, agora a moda não é. Não vai tirar sarro de quem tem Bíblia agora. Daí a pessoa já fica com vergonha de andar com Bíblia. Eu vou falar que oro? Eu vou falar que agora estou indo numa célula? Quando for moda eu vou. Mas eu vou falar que vou numa célula, passar vergonha? Passar vergonha? Falar para meus amigos que eu vou numa célula? Primeiro que ele vai falar, o que é isso? Segundo que ele vai tirar sarro de mim. Vai falar, chamar eu de pastorzinho, vai começar a chamar você de pastorzinho. Vai falar que você está indo lá dar dinheiro para o pastor. Eu não sei que tanta birra eles têm com a gente, né? Falar assim, fica lá na barra da saia do pastor. Uma que eu nem uso saia, só para avisar. Você estava lá decidido. Eu vou fazer assim da minha vida. Aí chega uma pessoa usada pelo inimigo e fala assim, você não vai fazer assim, né? Bem do jeito que você estava pensando em fazer. Não, agora eu vou estudar letras. Eu quero ser professor. Daí, toda a luta que os professores estão passando, chega o professor e fala assim, o que você vai estudar? Estou pensando, só vou dar um conselho. Só não estuda letras, pedagogia, esses negócios, não estuda não. Você vai sofrer demais. Está vendo como que está? Aí a pressão social foi tão forte na vida daquela pessoa que ela começa... Ela está mais preocupada do que as pessoas vão dizer dela do que Deus vai dizer dela. Meus queridos, o que governa a sua vida? O que dirige a sua vida? Eu quero que você abra para a gente terminar em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 11 ao 13. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Hoje eu não vou te ensinar a chave do sucesso, mas eu vou te ensinar a chave do fracasso. A chave do fracasso para você é tentar agradar a todos. É viver por aquilo que as pessoas acham que você tem que ser. Por aquilo que as pessoas estão dizendo. Você tem que ser o que Deus acha que você tem que ser. Os pensamentos que Deus tem para a sua vida. Agradar a Deus deve ser o objetivo da sua vida.